A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção a esta mensagem, em especialmente a alguns irmãos que me ouvem agora, que aparentemente estão cercados, estão olhando em sua volta e não está vendo uma saída. Você que me ouve agora, que está cercado pelos problemas e você está olhando e não está vendo uma maneira de solucionar ou de resolver o problema que você está enfrentando. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso de número 6, assim está escrito a palavra de Deus. Portanto, eis que cercarei seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Veja que o Todo-Poderoso aqui, Ele nos mostra que vai haver momento que Ele vai nos cercar de tal maneira, vai nos cercar de tal forma, que a gente vai olhar para todos os lados e aparentemente falando, a gente em determinados momentos vai parecer estar sem saída. E aí ele disse no final do versículo 6, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, exatamente para que não ache o caminho, a saída. A pessoa fica cercado, aonde quando nós nos encontramos em alguns momentos cercados, algumas pessoas entram em pânico, outros abandonam a fé, outro desiste de sonhar, outro desiste de acreditar em si mesmo, na sua capacidade, no seu potencial, naquilo que acreditava antes, pelo simples fato de estar cercado pelo problema. É onde, quando alguém se encontra cercado, deve ver com bons olhos e pensar da seguinte forma: por que Deus me cercou? Por que aparentemente eu estou sem saída? Porque aparentemente eu estou olhando e não estou vendo uma maneira de resolver o problema. Quando isso, queridos irmãos que me ouvem, nos acontece, quando as coisas aparentemente saem do nosso controle, e nós a olhamos com bons olhos, você vai perceber que é Deus te mostrando que aquilo que você não está conseguindo resolver, aquilo que as pessoas não estão conseguindo fazer por você, mesmo que você esteja olhando, não esteja vendo a solução, deve continuar crendo, porque se as pessoas não podem, se você não pode, se você já tentou de tudo e você não conseguiu, é porque Deus é quem vai fazer para você. É porque Deus ele quer agir a teu favor. É porque Deus ele vai intervir na tua causa. É porque Deus ele quer te mostrar que há uma saída ainda, você que não está percebendo. Há uma saída, você que ainda não conseguiu enxergá-lo. Há solução sim para o problema, você que ainda não percebeu. Por mais que você não esteja vendo, por mais que aparentemente você esteja cercado ou cercada, por mais que pareça haver muro em sua volta, ao ponto de você não ver uma opção, como diz aqui, ao ponto de você estar olhando e falando: Senhor, mas cadê essa saída? Senhor, eu não consigo ver. Eu estou olhando, mas eu não estou vendo. Quer enxergar a saída? Eu vou te mostrar como. Profeta Isaías 29, vou te mostrar como. Eu prefiro te mostrar na Bíblia. Isaías 29 é o que está escrito, 29:2. Diz assim no 29:2. Aliás, Isaías 29:4, aliás, diz assim: então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairás afogada a tua fala, que é o rosto do pó. Subirás da terra a tua voz como de um fantasma nas ondas sonoras do vento, como um cochicho a tua fala desde o pó. A saída, antes de olhar para cima, tem que olhar para baixo primeiro. O que é olhar para baixo primeiro? É o rosto do pó, se humilhar na presença do Todo-Poderoso, colocar o rosto no pó e com a alma, com o coração. Sabe aquela oração que não é feita da natureza humana, mas é feita com a alma.
Aquela oração que sobe nas ondas sonoras do vento como um sopro. Essa oração ela chega como um cochicho ao ouvido do Todo-Poderoso. Essa é a oração da resposta. Se você que me ouve, se você está sem saída, se tu está olhando e não está vendo o sinal, se tu está olhando e não está vendo uma forma de resolver, pastor, estou cercado de todas as formas, é problema daqui, é problema de lá, é problema dali, eu não sei o que fazer. Ei, há uma saída, não perca a fé. Ainda há uma saída, não perca a esperança. Ainda há uma saída, não desista. Ainda há uma saída, acredite. Independente do teu problema, Deus é dono da solução. Deus é dono do socorro. Deus é dono da providência. Deus pode todas as coisas. Deus quer agir. Deus quer fazer. Há uma saída, acredita. Onde está? Rosto no pó. Se tu que me ouve agora, aí na tua casa, no teu trabalho, na rua, não sei. Se tu colocar o rosto no pó, como diz aqui em Isaías 29:4, então lançada por terra, do chão falarás, que é o rosto do pó. E do pó, veja a humilhação, e do pó sairás afogada a tua fala. Sabe aquela oração que você faz em minhas lágrimas? Aquela oração que você faz prostrado com o rosto no pó, aonde só Deus entende o que você lhe fala, porque é a oração das lágrimas, é a oração da resposta. Ela bate no trono imediatamente e Deus envia um anjo trazer a resposta. Como um cochicho ao ouvido do Todo-Poderoso. Faz o teste e você me fala depois: pastor, já orei, não aconteceu nada ainda. É porque você não orou com a alma. Você está orando em meu desespero. Você tem que orar com a fé e confiar. Você tem que orar e crer. Se você orar e crer, não se desesperar, orar e confiar. Porque se você está orando e está desesperado ou desesperada, isso aí é falta de fé. Porque se eu crer, não vou me desesperar. Se eu confio, vou sossegar minha alma, aquietar meu coração e vou confiar naquele a quem orei, porque sei que Ele é dono da resposta e sei que Ele vai me socorrer, não vai me desampará-lo. Faz o teste. A oração da alma, como um cochicho, como diz aqui em Oséias. Talvez você está cercado por conta da dívida, a enfermidade, talvez o filho que não obedece, ou nas drogas, maus companhia, as coisas aparentemente estão te cercando como se estivesse cercado de espinho. E quando alguém está cercado pelos espinhos da vida, às vezes vai bater o desespero em alguns, faz parte, mas é onde não pode perder a fé. Deve continuar confiando. Deus, o Senhor é poderoso. Eu confio no teu agir. Eu confio na providência divina. Eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que tudo já deu certo. Eu creio que essa tempestade vai passar, porque mesmo o problema, conforme Romanos 8, está cooperando para o meu próprio bem. Como é que você está olhando para o problema que você está enfrentando? Você está vendo o problema como obstáculo ou como vitória? Aqui está o segredo para quem quer ser vitorioso na vida. Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, quando a gente crê no Todo-Poderoso, ao olhar para o problema, a gente não pode ver como problema, mas como um degraus que vai nos ajudar a subir o nível espiritual, aumentar nossa fé e confiar mais ainda com a certeza de que aquilo ali não é um problema, mas é uma escada que está contribuindo para o meu crescimento, está contribuindo para me fazer uma pessoa mais forte, uma mulher vencedora, um homem vencedor, um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, para fazer ambos uma pessoa cheia de fé em Cristo. É assim que devemos olhar para o problema. Talvez você está olhando para o problema vendo como obstáculo. Não, pare de ver o problema como obstáculo. Veja como um degraus que está contribuindo para o teu sucesso, para a tua vitória. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, veja as coisas por um outro ângulo de visão. Se você ama a Deus, aprenda a ver as coisas com um olhar diferente. Se você ama a Deus, aprenda a olhar para aquilo que muitos chamam de problema. Olhe para aquilo que muitos chamam de problema como um degraus que está contribuindo para te levar à vitória, te fazendo mais forte, uma pessoa mais corajosa, mais confiante, mesmo que esteja cercado. É Deus querendo te trazer mais para perto.
É Deus te amadurecendo. É Deus te fazendo mais forte. Ei, eu vim te dizer, Deus não soltou da tua mão não, viu, irmã? Deus não soltou da tua mão. Porque tem pessoas querendo desistir. Porque tem pessoas querendo parar, querendo abandonar o barco. Por acaso o Senhor não é contigo? Por acaso não foi o Senhor que te escolheu? Ou não foi o Senhor que te amou primeiro? Porque tu está querendo abandonar a fé? Deixa de ser fraca, deixa de ser covarde, deixa de ser fraco, irmão. Desistir é para os fracos, é para os covardes. Deus te chamou para ser covarde ou corajoso? Deus te chamou para ser fraca ou para ser forte, mulher de Deus? Para que Deus te chamou? Tu está duvidando da promessa? Tu está duvidando das tuas próprias orações? Tu está duvidando de que Deus é contigo? Porque tu não está vendo a saída? Coloca o rosto no pó e tu vai ver se há ou não solução para o teu problema. Tu vai ver se Deus está te socorrendo ou não. Coloca o rosto no pó e do pó a tua oração, a tua fala vai subir como um cochicho ao ouvido do Todo-Poderoso. E tu vai ver que Deus está te experimentando. Deus está provando a tua fé. A oração das lágrimas como um cochicho ao ouvido de Deus. Para de falar dos teus problemas para os outros. Os outros não vão resolver. A resposta está com o rosto no pó. Porque a oração que é feita com o rosto no pó significa cochichar ao ouvido do Todo-Poderoso. Aí tu vai ver se vai ter resposta ou não. Olha o verso 7 para finalizar. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-a sem contudo os achar. Sabe aquela pessoa, como diz aqui no verso 6, está cercado e fica procurando nenhum e nem outro. A pessoa que está cercado e fica atrás desse ou aquele, pensando que as pessoas vão resolver, pensando que A ou B vai resolver, que pregador tal vai resolver. Não. O homem, eu, você ou qualquer um outro somos um ser humano. A Escritura diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós somos iguais. Não devemos esperar pelos homens, mas esperar no Todo-Poderoso. Parar de procurar nas pessoas, parar de buscar solução nas pessoas, parar de contar com elas, mas se apoiar verdadeiramente na palavra de Jesus Cristo. Confiá-lo verdadeiramente no que Jesus falou. Naquilo que Ele falou, ali está a solução, ali está a providência, ali está o socorro para cada um dos nossos problemas, seja ele qual for. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Que é a pessoa que fica procurando resposta nos outros, buscando solução nos outros, solução no pregador, no advogado, no médico, no parente, no trabalho. Não, a solução está em Cristo Jesus. Não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me então do que agora. Primeiro marido está se falando do Deus Todo-Poderoso. A pessoa que está procurando em todos os meios, está tentando de todas as formas. Quanto mais você tenta, pior fica. Quanto mais você se mexe, pior fica o problema. Quanto mais você tenta na força do seu braço, mais fora do controle as coisas ficam. Mais bagunçado se torna. Porque tem pessoas me ouvindo que está assim, tá tentando e parece que a porta não vai abrir. Tem pessoas me ouvindo que está tentando e os médicos não estão resolvendo. Está tentando de todas as formas e o advogado não está conseguindo resolver a causa. Tem pessoas que estão me ouvindo que já tentou de tudo, de várias maneiras, de várias formas, e o problema não resolveu. Sabe por quê? Porque a solução não está no advogado. A solução não está na sua família. A solução não está no médico. A solução não está na força do seu braço. A solução não está nem no trabalho. A solução está no Todo-Poderoso. Rosto no pó. Antes de olhar para o alto lá do socorro, no pó primeiro. Do pó falarás como um cochicho ao ouvido do Todo-Poderoso. É a oração que é feita com lágrima. A oração que não é feita pela pessoa humana.
Mas a oração que é feita com a alma, onde a voz sai embargada, essa bate debaixo do trono, imediatamente. A oração que sobe nas ondas sonoras do vento, o mesmo anjo desce trazendo a resposta. Faz o teste e tu vai ver se Deus não vai te socorrer. Faz o teste e tu vai ver se não vai haver providência. Faz o teste e tu vai ver que era isso que estava faltando para muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Irá nenhum e nem outro buscar nas pessoas, mas não alcançará, o problema não será resolvido. Tentará de todas as formas. Lá no livro do profeta Amós, teve um povo que fez isso. Andaram 2 ou 3 cidades e o problema não resolveu, porque ficou procurando nos outros em vez de buscar no Todo-Poderoso. E é o que diz aqui no verso 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido. O primeiro está falando de Deus, né? Porque melhor me ia então do que agora. Ou seja, procurando nos outros está piorando a vida desse alguém. Procurando nos outros está piorando a situação. Esperando dos outros, o desespero está aumentando. Esperando nos outros está aumentando a aflição. Esperando pelos outros, as coisas estão cada vez pior. Porque quem estava procurando nos outros, esperando nos outros, pensando que os outros resolveriam, e disse: voltarei para o meu primeiro marido, tornarei para o meu primeiro marido, que é Deus, porque melhor me ia então do que agora. Ou seja, o meu primeiro marido eu vivia em paz. Com o meu primeiro marido meus problemas eram resolvidos. No primeiro marido eu não vivia aflito, amargurado. Com o primeiro marido eu vivia tranquilo, porque ele tinha solução, ele cuidava de mim. Com os outros a minha vida só está piorando. Vê como tem gente assim. Na saúde só está piorando, financeiramente, no trabalho, na família, porque está apoiado nos outros, está esperando nos outros, está confiando nos outros, em vez de confiar aqui, ó, se apoiar na palavra, confiar na promessa de Deus, crer na promessa de Deus, entender que Deus não falha, que Deus vai fazer, que Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai dar vitória, Deus vai providenciá-lo, Deus vai abrir porta, Deus vai socorrer, Deus vai abrir os céus. Mas precisa confiar mais. Não é a confiança da boca para fora, não. É crer com o coração, crer com a alma e não duvidar, que é o que muitos estão fazendo, duvidando da promessa de Deus. O Senhor disse que a palavra que sai dele não volta vazia, até se cumprir naquilo para o que foi designado. Espera no Senhor e ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Lembra do que disse Davi certa vez? Davi usou essas palavras: eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Foi um momento que Davi não podia contar com mais ninguém senão com o Todo-Poderoso. É o que muitos estão precisando, contar mais com Deus e parar de contar com os outros. Por isso alguns estão cercados, porque estão esperando dos outros aquilo que só Deus pode fazer por você. Foi o caso desses aqui. Ficou procurando nos amantes, nesse, naquele e no outro, e a situação só foi piorando. Foi saindo cada vez mais do controle. Vê se não é o que muitos estão passando. Aprenda a confiar no Todo-Poderoso, esperar em Deus. Pare de se apoiar no empregador, pare de se apoiar nisso ou naquele. Aprenda a se apoiar na palavra. Não é o que os homens dizem, não é campanha, não é dar o que você tem nas igrejas. Pare de palhaçada. É a palavra, é a palavra de Deus. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus cumpre o que promete. Os homens são políticos, os homens não cumprem o que prometem. Pelo contrário, os homens que prometem tanta coisa, quando está sendo cercado, a maioria são os primeiros a abandonar as pessoas. Só você vê a pandemia, essas igrejas não se fechou e eles se esconderam tudo, ficaram com medo. Os covardes e fracos. Deus não. Deus está sempre conosco para o que der e vier. Então espere em Deus, confie em Deus, que Ele vai prover na sua vida. Ele vai agir e vai te mostrar que ainda há uma saída. Mas não espere nos outros. Só espere pelo Todo-Poderoso e por mais ninguém. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.